Bom, vamos lá, né, gente? Eu já até botei um casaquinho aqui, porque aqui em São Paulo a temperatura tá caindo, né? Tá bem frio. Enfim, agora a gente dando continuidade, né, ao módulo sobre como pagar as dívidas, a gente continua então falando sobre o presente, né? Presente, né? Então, assim, no último capítulo, a gente parou aqui nessa página, né? Então, qual dívida pagar? Qual dívida pagar primeiro, né? Eis a questão. Né? Parece Shakespeare, né? Deixa eu verificar aqui. Bom, vamos lá. Eu coloquei aí à direita a imagem de uma pessoa segurando uma vela e olhando o disjuntor. Né? O que será que aconteceu nessa cena, né? Provavelmente a empresa, né, que fornece luz elétrica aí deve ter cortado, né, a energia desse cidadão. Então vamos lá. Como pagar as dívidas urgentes, né? Então assim, quando a gente fala como pagar dívidas urgentes, pessoal, a gente deve levar em consideração o que vai penalizar a gente, né? Qual a consequência mais danosa, né? Então, assim, se a gente parar de comer, a gente desmaia e não consegue nem procurar emprego, né? Então, comer é mais urgente, né? É ter um teto em cima da cabeça para proteger a gente da violência, da chuva e do frio é a segunda prioridade, porque senão, enfim, você não vai ter condições nem psicológicas para resolver a sua vida. É sobre isso, pessoal, tá bom? Então vamos lá. Começando. A gente vai começar pelas contas essenciais, tá? Então a gente vai começar das mais urgentes para as menos urgentes, tá legal? Lembrando, você tem dois dispositivos legais a seu favor: lei do superendividamento e a lei de prescrição de dívidas, tá bom? Faça bom uso delas. Mas vamos lá. Contas essenciais. Contas básicas como água, luz, gás devem ser prioridade na medida em que são serviços que podem ser suspensos por falta de pagamento, né? As consequências dessas dívidas podem ter um impacto muito forte sobre a qualidade de vida do devedor. Consequências, então, corte em 90 dias de atraso do pagamento, negativação do nome e, importante, as empresas devem notificar o cliente sobre a interrupção dos serviços com 15 dias antes da suspensão, tá? Então, se desligaram a sua luz, não se faça de bobinho, de inocente, porque normalmente as empresas te avisam 15 dias antes de efetuar o corte, tá? Então, uma dica, né? Inclusive aí, na verdade, eu acabei escrevendo dessa maneira porque eu inverti as ordens dos módulos, tá? Então, assim, aí eu disse assim, dica, em breve vamos falar sobre a lei do superendividamento, você pode se beneficiar com ela. Na verdade, você já viu essa aula de superendividamento, então você já sabe como funciona, use-a a seu favor, né? Porque na lei de superendividamento você vai poder, a suspensão desses serviços, inclusive, ela fica proibida, tá? As empresas são chamadas para fazer acordo e se você, de repente, teve aí o fornecimento de energia ou de água, ele foi suspenso na sua residência, se você fizer o acordo através da lei do superendividamento, a empresa precisa restabelecer esses serviços para você, tá bom? Então, numa situação como essa, quais são as saídas que você tem? Peça o parcelamento junto à concessionária, né? Na Eletropaulo, por exemplo, você pode procurar uma agência da concessionária que cuida da rede elétrica da sua região e pedir um parcelamento. Normalmente você tem que dar um sinal e parcela o restante, né? Use a lei do superendividamento, assim, enfim, use a lei do superendividamento, como a gente já falou, tá bom? Financiamento de imóvel, tá? Por que ele é a segunda prioridade? Porque a gente já viu isso, eu falei sobre essa questão várias vezes até aqui, né? Acho que você já deve ter até cansado. Ele vai falar, putz, eu nem tenho financiamento de imóvel. O que essa criatura fica falando toda hora sobre isso? É porque é o nível, é o grau de importância que ele tem na vida das pessoas e o quão rápido elas podem perder, né? Atualmente, a maioria dos financiamentos imobiliários é feita por alienação fiduciária, ou seja, o imóvel é dado como garantia do empréstimo e fica em nome do banco até que a dívida seja totalmente quitada. Dessa forma, em caso de atraso de pagamento, o banco consegue retomar o imóvel facilmente, tá? A lei
que cuida desse assunto é a Lei 9514 de 1997, de 20 de novembro de 97, né? Vamos entender um pouco mais. Então, assim, numa situação enfim, onde o consumidor não consiga mais efetuar o pagamento do financiamento, né? Financiamento do imóvel, se você está me ouvindo, se você está me escutando e você está numa situação dessa, se você tem um financiamento imobiliário e não está conseguindo mais pagar, então agora preste bastante atenção porque esse conteúdo é para você, tá bom? Inclusive, eu acho que muitos advogados ligados ao direito imobiliário não vão gostar muito do que eu vou falar aqui, né? Mas eu lembro que esse conteúdo está sendo preparado para alertar, o nome do conteúdo é Alerta Consumidores, tá, pessoal? É para te alertar. Enfim, quais são as saídas que você tem? Você pode quitar, né? Então, quitação. Caso tenha um carro ou um bem quitado que possa ser vendido para quitação à vista do saldo devedor, faça isso com urgência. Nem todo mundo pode, né? Às vezes, de repente, você tem um pai aí, ou um familiar mais bem estabelecido na vida que pode te ajudar a fazer isso. Mas, enfim. Segundo lugar, se você tiver fundo de garantia, algum valor substancial lá, então use o seu FGTS. Caso tenha saldo no FGTS, utilize para a redução do saldo devedor. Cada vez que você reduz o saldo devedor, poderá escolher entre diminuir o prazo, né, o prazo de pagamento. Então, de 5, se você vai financiar o seu imóvel em 30 anos, cada vez que você faz antecipação com fundo de garantia, você pode reduzir ou o prazo, né, ou reduzir o valor das parcelas mensais. A gente vai fazer um módulo em setembro também, só falando a respeito de financiamento imobiliário, tá bom? É uma coisa que, enfim, eu entendo muito bem. E, na verdade, assim, tem muitas dicas legais, né? Na verdade, assim, cada vez, na verdade, a forma mais inteligente de você fazer a quitação de um imóvel financiado é sempre optando por reduzir o prazo, tá? É claro que quando as pessoas estão em aperto, estão com dificuldade financeira, elas querem diminuir o valor da prestação, né? Só que isso não é muito inteligente. E nesse módulo a gente vai explicar por quê, né? Então, quando você escolhe em reduzir o prazo de pagamento, você está literalmente reduzindo os juros ativamente no seu financiamento. Então, no final, você vai pagar em menos tempo, mas você também vai pagar menos por imóvel, tá? Mas, em setembro, a gente vai ter um módulo falando só sobre financiamento imobiliário. Mas aqui, essas informações já vão te ajudar de imediato, tá? Enfim, se não é o seu caso, se você não tem fundo de garantia, nem o valor para estar amortizando, vamos adiante, né? Então, venda o seu imóvel. Então, pessoal, é o seguinte, primeira coisa, começou a sentir dor de barriga? Você começou a sentir aqui, porque o que acontece? Antes de... onde a fumaça, há fogo, né? Esse ditado é bastante popular e é isso mesmo. Você começou a ver lá de longe aquela fumacinha aparecendo, você já sabe que, né, mais adiante vai ter fogo, né? Então, antes de você ver o negócio pegando fogo, presta atenção na fumaça e já começa a agir, né? Se antecipe. Então, venda o seu imóvel, tá? Antes de você entrar num processo judicial aí com uma ação revisional ou então uma ação de cancelamento do contrato, tenta vender o seu imóvel, tá? Então, assim, venda o seu imóvel, transferir o contrato para um novo comprador que deverá arcar com as parcelas e reembolsar o que você já pagou. O novo comprador terá que ser aprovado pelo banco através de análise de crédito. Então, como é que funciona? Você vai anunciar a venda do seu imóvel em qualquer portal de venda de imóveis, tipo Zap Imóveis, o OLX, enfim. Tem outras plataformas, tem a Em Casa também, né? Enfim, e aí tem a Quinto Andar. Hoje em dia tem muita plataforma bacana para você anunciar a venda do seu imóvel. E aí você vai fazer o anúncio que você vai fazer, você vai estar colocando, olha, entrada de tanto, que é para você recuperar tudo que você já pagou até o presente momento. Se você somando todas as parcelas, digamos que você já tenha pago 10 parcelas do seu financiamento, e a somatória dessas parcelas sejam de 50 mil. Então você vai pedir uma entrada de 50 mil e transferir o saldo do devedor, tá bom? É óbvio que esse comprador, ele vai, assim como você teve que fazer comprovação de renda, teve que ter o nome limpo para ser aprovado, o comprador que se interessar pela compra do seu imóvel vai precisar comprovar renda e também ter o nome limpo, tá bom?
Mas isso tem que ser feito com muita antecedência, porque a venda de um imóvel não é como vender uma bicicleta ou vender um carro. Ela é mais demorada. Então, ao menor sinal de fumaça, partiu venda, tá? Que mais? Tudo bem, você vai deixar um sonho para trás, de repente você já até mobiliou, porque, gente, vamos combinar. O imóvel próprio é o sonho de todo brasileiro. É o meu sonho, inclusive, tá? Tipo assim, eu sou tarada pela compra do meu imóvel. E eu tô trabalhando para conquistar, claro. Mas eu sei o quanto é dolorido. As pessoas que já conseguiram mobiliar, fazer as mudanças, né? É muito duro ter que se desfazer, né? De uma coisa que a gente, enfim, já é um sonho atingido. Só que quando não consegue mais pagar, pessoal, o mais inteligente é você soltar, né? Tem um outro ditado popular, é aquele do urso que fica agarrado à panela quente, né? Então, para de segurar a panela quente, solta para parar de queimar a mão, né? E o mais inteligente é, antes de queimar a mão por completo, se desfaça da panela. Então, nesse caso, a venda, né, a repassar esse imóvel adiante é a melhor solução. Por quê? Porque você ainda vai conseguir reaver aquilo que você já deu. Né? Você não vai tomar um prejuízo. Tudo aquilo que você já pagou, você vai conseguir reaver. Tá? Então, é uma solução melhor do que deixar o imóvel, do que parar de pagar e seu imóvel ir a leilão. Né? No caso de um leilão, o imóvel é leiloado aí pela metade do que ele vale, né? E você perde tudo que você já pagou. Né? Então, assim, fica parado aí, juntando com a boca aberta, tipo, esperando o mundo acabar em lágrimas, que é isso que vai acontecer. Então, você tem que se antecipar, tá bom? Não deixa chegar o momento de penhorar e seu imóvel ir a leilão, tá? É o seu sonho, né? Tipo assim, não importa quantas parcelas você tenha pago. Se você pagou 3 parcelas, não importa, esse dinheiro te pertence. Então vai lá e repassa o seu contrato, tá? É melhor do que esperar as coisas acontecerem sozinhas e seu imóvel é leilão, né? Bom, venda o seu imóvel. Ao menor sinal de fumaça, hein, pessoal? Começou a sentir algum pressentimento, bota para vender. Portabilidade. Portabilidade, pessoal, também portabilidade, eu diria o seguinte: portabilidade é para aquela pessoa que pode continuar pagando o financiamento, só que não está tão apertada e não está numa situação tão urgente, mas é uma pessoa inteligente que quer realmente pagar menos juros no financiamento, tá? Então, com a portabilidade, você poderá buscar as melhores condições em outro banco. Se você acha que a taxa de juros, né, que o custo efetivo total do seu contrato não está muito legal e que você percebeu que outros bancos estão com uma taxa de juros menor, né? Então você pode sim fazer a portabilidade. A gente vai estar explicando sobre portabilidade, ação revisional e ação para cancelamento do contrato mais adiante em profundidade, tá? Bom, se não a portabilidade, então assim, em casos já mais escabrosos, né? Aí o que acontece? É nessa parte aqui que os advogados do setor de direito imobiliário vão meter o pau em mim. Mas, enfim, inclusive, tem até um professor ele é professor do Cresce, é um advogado especializado em direito imobiliário, que ele é professor do Cresce, né? Inclusive, esse é um entendimento, um entendimento dele, enfim. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar um professor, um advogado especializado em direito imobiliário, que é professor de direito no Cresce, tá? E ele fala muito, tipo, na verdade, ele fala das coisas, do que é vantajoso para o consumidor, afinal de contas, e do que é manipulado, né, para os advogados dessa área aí lucrarem em cima disso, né? Então, vamos lá. Ação revisional. Ação revisional, pessoal, você tem que tomar muito cuidado antes de optar por esse modelo. Por quê? Na verdade, assim, inclusive a maior parte dos advogados especializados em direito imobiliário acabam indicando para os seus clientes a ação revisional, tá? E a gente vai entender mais adiante por que ela pode não ser uma opção tão boa para você, principalmente se você estiver aí com a grana curta, né? Então, a ação revisional não é indicada para quem já está com problemas financeiros. E a gente vai entender mais adiante por quê. Ação para cancelamento de contrato, tá? Então, caso você não tenha conseguido vender, né, o seu imóvel, essa pode ser a melhor saída e pode ter mais chances de sucesso do que uma ação revisional. Vamos entender por quê. Eu estou falando
de financiamento de imóvel, tá, pessoal? Logo mais a gente vai falar sobre financiamento de carro. Bom, ainda dentro de financiamento do imóvel, a gente está lembrando que é tanta informação que eu acho que vocês ficam meio zonzos, mas assim, a gente está falando aqui sobre a prioridade de pagamento de dívidas, tá? E aí, a primeira foi a questão, o pagamento das contas essenciais, de luz e água, para não correr o risco de ter o corte no fornecimento, né? Em segundo lugar, o mais urgente é o financiamento imobiliário para quem tem. Se o senhor ou se a senhora que está me assistindo não tem financiamento imobiliário, eu também aconselho que assistam. Vai que um dia vocês resolvam contratar, né? Já fica sabendo como funciona. Bom, com relação à portabilidade, como é que funciona? Se você decidir mudar de banco para ter acesso a uma taxa de juros melhor, como é que funciona? A portabilidade é válida para que você possa buscar os juros menores para o seu contrato. E quando a gente fala de juros num contrato que normalmente tem uma duração aí de 20, 30 anos, né, 240, 300 parcelas, é muito tempo, pessoal. Então, qualquer redução de juros que ocorra, seja de 0,5%, isso tem uma economia, representa uma economia gigantesca no seu contrato, tá? Então, vale muito a pena. É claro que tem questões aqui que podem tornar esse processo inviável. Vamos saber como funciona. Então, a resolução é a 4762 de 2019, né? E a resolução 4292 de 2013. Não pode ser cobrado nenhum custo para que o cliente mude de banco. Então, se você quiser tirar o seu financiamento de casa do banco X e passar para o banco Y, o banco X não pode cobrar nenhuma taxa de você, tá bom? É cobrada uma nova avaliação do imóvel e despesas de cartório. Lembra quando você assinou seu contrato com o banco, seu contrato de financiamento habitacional com o banco? Você teve que pagar uma taxa de avaliação, né? Porque o avaliador vai lá no imóvel, um engenheiro, né? Um engenheiro do banco, contratado pelo banco, ele vai visitar o imóvel e vai fazer uma avaliação para saber qual que é o valor de mercado daquele imóvel, né? E então é cobrada uma taxa, esse serviço não é gratuito, né? Então a taxa de avaliação do imóvel ela precisa ser paga novamente, porque é o novo banco, né? O banco do qual você repassar o seu financiamento, que é o banco, a gente falou que o banco Y é detentor do seu financiamento atualmente, e você quer passar para o banco X. Então, para você conseguir passar esse financiamento para o banco X, que seria o segundo banco, esse segundo banco vai iniciar o processo, vai precisar solicitar uma nova avaliação, né? E o documento, né? Aquele contrato que você tinha com o banco Y, que foi o primeiro contrato, ele vai sofrer modificações. Ou seja, esse contrato, como ele é registrado no cartório de registro de imóveis, ele vai sofrer essa alteração. Porque aí a alienação que estava registrada ali na matrícula em nome do banco Y, agora ela vai ser alterada e vai constar uma alienação em nome do banco X, tá? E para que cada vez que a gente faz alguma alteração na matrícula do imóvel, é preciso recolher as despesas de cartório de registro, né? Que você já deve lembrar mais ou menos quanto você pagou quando você fez o primeiro contrato. Normalmente, assim, entre taxa de avaliação e despesas de cartório, inclusive ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens, né? Você vai gastar alguma de mais ou menos aí 4%, em torno de mais ou menos de 4 a 5% do valor do imóvel. Então, é uma despesa alta. Você precisa saber se realmente vale a pena, tá bom? O que mais? É cobrada uma nova avaliação do imóvel e despesas de cartório. Então, você precisa saber que vão existir essas despesas de mais ou menos aí 4, 5% do valor do imóvel novamente, tá? Essa economia que você vai fazer com relação a essa diferença de juros, ela precisa ser superior a essas despesas, senão não faz sentido, né, pessoal? O que mais? O prazo e o valor original da operação devem ser mantidos, sendo negociável apenas a taxa de juros. Então, se você deve 100 mil para o banco e você está financiando em 20 anos, quando você passar para o banco quando você tirar o seu financiamento do banco Y e passar para o banco X, esse valor de 100 mil reais e o prazo de 20 anos precisam ser mantidos, não pode mudar nada. É só a taxa de juros que precisa ser reduzida, né? O banco original, que é o banco Y, tem até 5 dias para fazer a transferência dos recursos para o novo banco, tá? Então, é assim, tipo, todas as informações precisam ser transferidas para o novo banco, para o segundo banco, o Y, em até 5 dias.
As mesmas regras se aplicam às empresas que adquirem imóveis financiados, né? Então, assim, na verdade, essa é uma lei, a portabilidade, ela é possível tanto para a pessoa física, para nós, cidadãos, cidadão comum, pessoa física, como também para as empresas, tá? Se a sua empresa tem o financiamento de um imóvel aí, seja ele comercial, residencial, então você também pode pedir, solicitar a portabilidade e as regras são idênticas, tá? As parcelas precisam estar em dia. Então, para você fazer portabilidade, você não pode estar em atraso, tá? Você não pode estar inadimplente, tem que estar tudo em dia. Seu nome não pode estar negativado. Se você tiver com restrição também no Serasa no SPC, quando você for solicitar essa portabilidade, não vai acontecer. Por quê? Porque o novo banco, o segundo banco, o Banco Y, ele também vai precisar que você esteja com a sua parte cadastral, né, em ordem, sem negativação. Imóveis na planta ou em construção não são permitidos, precisa estar pronto. Então, se você comprou um imóvel na planta, que ainda não está de pé, né, ele ainda não tem o alvará de conclusão da prefeitura, esse imóvel não pode, de jeito nenhum, passar por um processo de portabilidade, tá bom? Essa lei de portabilidade só serve para imóveis já com o alvará de incorporação, enfim, com o alvará de construção da prefeitura, tá bom? Precisam estar prontos, né? Bom, se não é o seu caso, se não é a portabilidade que você está precisando, então a gente vai falar um pouquinho sobre a ação revisional, né? E assim, eu vou ter muita crítica dos profissionais do setor imobiliário aí a esse respeito, mas eu volto a repetir, isso aqui se chama alerta consumidores, tá, pessoal? Vamos lá, ação revisional. Estou prestes a. Não estou conseguindo. Eu sei que daqui a algum tempo eu não vou mais conseguir pagar as prestações do meu financiamento habitacional. Eu já estou morando no imóvel, minhas crianças estão todas lá já, tipo, todo mundo, cada um no seu quarto. Eu decorei esse apartamento, tá tudo bonitinho, mas eu não estou conseguindo, ou eu não vou conseguir continuar pagando, né? Então, assim, ação revisional. Se o seu advogado te recomendar uma ação revisional, normalmente a ação revisional, ela visa o quê? Identificar algum tipo de anatocismo, né, algum tipo de juros, de abusividade de juros, abusividade de taxas, né? E assim, numa ação revisional, normalmente os advogados indicam ação revisional de uma forma geral. É difícil você encontrar um profissional, um advogado do setor imobiliário que indique para você uma ação de cancelamento de contrato, tá? Mas a gente vai explicar o que é uma ação revisional para você entender por que você deve tomar cuidado com isso, tá? Então, assim, ação revisional, pense muito bem. Antes de entrar com uma ação revisional, tente primeiro vender o imóvel ou opte por uma ação de cancelamento do contrato, onde também poderá reaver os valores que você já pagou. Na ação revisional, a tutela antecipada, que é a liminar, para a suspensão da cobrança das parcelas, costuma ser negada com frequência. Gente, o que é tutela antecipada? Então, assim, se o seu advogado entrar com uma ação revisional, ele vai estar pedindo, sempre, os advogados sempre pedem a tutela antecipada. Por quê? Normalmente o cliente está com dificuldade de pagar e quando você entra com a ação, você já pede a tutela antecipada para suspender a obrigatoriedade do pagamento das parcelas até que o juiz decida o que fazer com sua ação. O problema é que a justiça entende que a aquisição de um bem financiado como um imóvel, ela excede ao que a gente pode chamar de uma família carente, né? Então, é um tipo de ação aonde a suspensão da cobrança das parcelas mensais, ela costuma ser negada com muita frequência. Ou seja, na maioria dos casos, para você prosseguir com uma ação revisional, você vai ter que estar fazendo depósito, vai ter que continuar pagando essas parcelas mensalmente, só que numa conta de depósito judicial, tá bom? Vamos continuar aí. Então, na ação revisional, a tutela antecipada, que é a liminar para a suspensão da cobrança das parcelas, costuma ser negada com frequência. Nesse caso, você terá que continuar pagando as parcelas mensais através de depósito judicial, com pena de perder o bem imóvel. Mesmo numa ação, as pessoas acham que numa ação revisional, se você pode parar de pagar. Não é assim que funciona, pessoal. Tá? Se o seu advogado teve a tutela antecipada para suspensão negada, se você parar de pagar as parcelas, ferrou, você vai perder o seu imóvel, mesmo com uma ação revisional em andamento, tá bom?
Outro detalhe, tá? Quando a gente está falando do financiamento de um bem imóvel que tem um valor muito expressivo. A gente não está falando aqui do financiamento da compra de uma bicicleta elétrica que custa de 15 a 20 mil reais. Lá no Rio de Janeiro o pessoal usa bastante, né? A gente também não está falando aqui do financiamento de uma motinha, de uma lambreta. A gente está falando aqui sobre o financiamento de um imóvel cujo valor costuma ser superior a 100 mil reais. Então, é uma grana. Nesses casos, o comportamento do banco ele é mais agressivo, tá? O banco ele não quer perder isso, tá? O banco ele leva muito a sério a questão do financiamento imobiliário, porque é um dinheiro grande para ele, né? Então, um outro ponto negativo dentro de uma ação revisional é que os bancos costumam recorrer devido ao alto valor em jogo, e isso torna o processo lento, tá? Então, nesses casos aqui, dificilmente você vai fazer um acordo com facilidade, tá? Então, os bancos, assim, o banco sempre, na maioria dos casos, o banco vai recorrer, tá? Por quê? Porque para ele vale a pena, o valor é alto, tá? E cada vez que o banco recorrer, enfim, mais lento fica o processo e, enquanto isso, você está lá se desgastando para tentar pagar essas prestações, que não podem deixar de ser pagas, senão você perde o bem, tá? E imagina só, você entra com uma ação revisional, você já está todo lascado lá, fazendo das tripas coração para pagar as mensalidades, achando que você vai ganhar, né, e que você vai conseguir parar de pagar isso na sequência. O que acontece? A suspensão do pagamento das parcelas, ela é negada, né, e aí você precisa continuar pagando essas prestações. E de quebra chega o momento, né, então assim, aí o banco vai lá e recorre da decisão, né? Quando o banco recorre da decisão, a coisa se reinicia, né? Volta para estaca zero. E aí lá vai você. Se você não estava tendo dificuldade para manter esses pagamentos no ano passado, aí você já sabe que você vai ficar pelo menos mais 6, mais um ano pagando. O que acontece? Se durante o andamento de uma ação revisional você não conseguir mais pagar essas prestações, o que vai acontecer? Você vai parar de pagar as prestações. E aí, qual é a consequência disso? Você vai perder o seu imóvel. E além de você perder o seu imóvel, você vai ter que arcar com todos os prejuízos que a gente vai falar em diante, tá? Vamos lá. Qual é a terceira parte negativa? Além dos bancos recorrerem com mais frequência e tornarem o processo mais lento, tem uma coisa chamada gratuidade de justiça, né? A gratuidade de justiça, ela também costuma ser, se o seu advogado não pedir, deveria ter pedido. Tá? A gratuidade de justiça, ela faz com que, no caso, o custo com os honorários, né? O custo com, enfim, os custos processuais, eles sejam bancados, enfim, que haja gratuidade de justiça. E nesses pedidos, nessas ações revisionais, né, esse pedido de gratuidade de justiça, ele costuma ser negado com muita frequência também, né? Então, assim, portanto, caso você perca a ação, se prepare para arcar com os custos que podem chegar a 10% do valor do contrato. E esses 10%, pessoal, não é calculado em cima do saldo devedor, não. Digamos que você já tenha pago 50% do valor do imóvel e que o seu saldo devedor seja aí, digamos, de um financiamento de 100 mil, que tem um saldo devedor de 50 mil. Esses 10%, todas as despesas aqui são calculadas em cima do valor do contrato. Então, se o valor do seu contrato for de 100 mil reais, é 10% em cima do valor do contrato, tá bom? Só para ficar claro. Se o seu contrato é de 100 mil reais, 10% de 100 mil reais, quanto é? Tá bom? São valores altos, né? Então, se você perder essa ação, você não tem, provavelmente, o seu direito de gratuidade de justiça, que deve ser solicitado logo quando a ação revisional é feita, né? E logo no começo o juiz vai dizer sim ou não, tá? Tudo isso é determinado bem no começo, tá? Então, o juiz ele pode negar a tutela antecipada para suspeição da cobrança das parcelas e também pode negar a gratuidade de justiça. E aí, se você perder, você tem 10% no caso do valor do seu contrato para pagar a nível de custas, né, de custos judiciais. Laudo perito, assim,
tipo assim, quando a gente fala desses 10%, mas assim, Patrícia, o que é essa porcaria desses 10%? Então, assim, dentro desses 10%, mais ou menos, está incluído o quê? Qualquer processo de ação revisional exige um perito, tá? O que acontece? Quando você vai solicitar uma ação revisional, o seu advogado, ele precisa, além de você contratar um advogado, é preciso ter um perito, é um outro profissional especializado em cálculo judicial, né? Então, o laudo pericial com cálculo dos valores, documento imprescindível. Qualquer ação de revisional precisa de um laudo assinado por um perito profissional, tá? O juiz ele exige um laudo pericional, tá bom? Então, e o custo do perito é seu, no caso da negativa sobre a gratuidade de justiça. Taxas judiciárias que vão de 1 até 4%, né, do valor do processo, que é o valor do contrato. Isso varia muito de região para região, né, do Brasil. Taxas recursais. E para completar a baderna, para completar o prejuízo, se você perder, terá que pagar os honorários de sucumbência dos advogados do banco, também calculados sobre o valor do seu contrato. Então vamos lá. Eu até deveria ter feito eu deveria ter desenhado. Poxa, eu posso até fazer uma edição, que eu acho que é importante o consumidor visualizar, né? Mas enfim, vou pegar a calculadora aqui. Então, digamos que o valor do seu contrato seja de 100 mil. Garanto que a maioria de vocês que estão me ouvindo aí do outro lado tem um contrato superior a 100 mil. Mas vamos falar de 100 mil, tá bom? Então vamos lá. Se você perder a ação, além das chances desse juiz ter negado para você a suspensão das mensalidades, você já está lá todo mês pagando, né? Você teve que continuar depositando as mensalidades em juízo, né? E se você teve a gratuidade de justiça negada, o que acontece assim, eu não sei qual é o percentual exato, né? Mas assim, a negativa de gratuidade de justiça para ações revisionais é muito grande, né? Porque, na verdade, assim, já tem um entendimento jurídico de quando você assina, o juiz, na verdade, ele enxerga o seguinte: num caso de um financiamento habitacional que envolve um valor alto, é que quando o cliente ele assina um contrato de financiamento habitacional, ele já leu ali todas as cláusulas, ele já foi informado pelo gerente sobre todas as taxas de juro. Então, a grande verdade, pessoal, é que o juiz ele não enxerga com bons olhos, tá? Uma ação revisional. Então, é por isso que, normalmente, o pedido de suspensão que o seu advogado faz para suspensão do pagamento das mensalidades e o pedido de gratuidade de justiça costuma ser negado com frequência, porque o judiciário ele enxerga as ações revisionais com maus olhos, entendeu? E é como se eles achassem que o consumidor está sendo espertinho, tá? Porque no entendimento deles, você assinou um contrato ciente, você leu você teve conhecimento ali das condições de correção, tá? Mas enfim, vamos adiante. Vamos fazer as contas então, né? Bom, então a gente já viu que tem mais ou menos ali, entre custo com perito, taxas judiciárias e taxas recursais, a gente já viu que você vai gastar mais ou menos 10% do valor do seu contrato, né? Então, 100 mil reais vezes 10% são 10 mil reais. Então, guarda esse número aí. E para completar, se você perder, terá que pagar os honorários de sucumbência dos advogados do banco, também calculados sobre o valor do contrato, né? Normalmente os honorários do pessoal, os honorários os honorários advocatícios, né, giram em torno de mais ou menos 20%, tá, pessoal? Então, a gente tem 10% de despesas gerais do processo e você vai ter mais 20% enfim, dos honorários aí da parte ganhadora, né? Então, serão 30%, correto? Se o seu contrato é de 100 mil reais, vezes 30%, 30 mil reais, tipo assim, 30 mil reais é o custo vai ser além, e assim, gente, olha como esse troço
como esse tipo de ação é maligna, é maléfica para o consumidor, tá? Então, num contrato, você, tipo assim, numa ação como essa, você pode ter um prejuízo de 30% do valor do seu contrato. É muita coisa, gente. Tá? É quase, tipo, é como se quase metade do valor do contrato você perdesse para a justiça, tá? E, tipo, normalmente o advogado que você contratar para mover uma ação como essa, ele não cobra barato, tá? O advogado também normalmente o honorário advocatício do seu advogado também tem custo aí de mais ou menos 20%, tá? Eu não estou colocando aqui nesses 30% o custo com o honorário advocatício com o seu advogado, o advogado que vai te defender, que te deu essa ideia maravilhosa aqui, tá? Agora, o que acaba acontecendo? Como esse é um processo bem longo, o, o advogado que direcionou o consumidor para mover uma ação revisional, ele acaba se safando, né? Tipo assim, por quê? Primeiro, quando ele aborda o consumidor, ele diz que não é 100% garantido que isso ocorra positivamente. E ele está correto. Nenhum advogado pode garantir o sucesso de um julgamento. Só que o advogado já sabe, né? Tipo assim, qual o índice de sucesso dessas ações, mas ele não acaba não sendo honesto nesse sentido, né? Então, ao invés de direcionar o cliente para uma ação de cancelamento de contrato, que é muito melhor acolhida pela justiça, ele acaba orientando o seu cliente a entrar com uma ação revisional. Agora, por que isso acontece com tanta facilidade? Por quê? Porque é um processo demorado, tá? O consumidor, ele entra nessa situação e ele, como o processo é muito demorado, o cliente ele fica sempre naquela expectativa. Passam-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Tem ação revisional que dura 4, 6 anos, né? E quando o cliente finalmente pede a ação, né? Enfim, o advogado simplesmente vai virar para tua cara e falar: olha, perdemos, mas lá atrás eu disse para você que não era garantido, né? E aí você morre com esse prejuízo. O grande problema é que nessa situação aí, você vai provavelmente você não vai mais aguentar pagar as prestações, porque quem pede uma ação revisional é porque a dor de barriga já está acontecendo, né, pessoal? Você já viu aquela fumacinha no final do túnel, né? Só que você acaba sendo convencido e iludido por um advogado, prometendo para você que vai conseguir, sim, fazer uma redução dos juros no seu contrato, né? Se você está com tempo e dinheiro sobrando, parabéns, continue. Mas saiba que as chances de você também ter um prejuízo lá na frente são muito altas. E aí o que acaba acontecendo? Se no meio do processo o pedido de suspensão do pagamento das mensalidades for negado pelo juiz, ou seja, você vai ter que continuar pagando. Se de repente o banco recorreu, vai chegar um momento em que você não vai mais conseguir pagar. Você vai perder tudo que você já pagou, né? Então, se você já pagou, tipo, num financiamento de 100 mil, se você já pagou 50, esses 50 mil vão para o lixo, você não vai mais conseguir recuperar. E pior que isso, né, gente? Você vai arcar com todas as despesas do processo, despesas de sucumbência do advogado da outra parte, tá? Então, por favor, tá? Eu não sou advogada, mas eu tenho um mínimo de inteligência, né? E eu pesquisei muito a respeito de passar essa informação para vocês. Eu tenho um mínimo de senso crítico, né? Na verdade, eu trabalho no mercado imobiliário há muito tempo, eu sei de perto como é que funciona. E, enfim, eu diria que é um mercado negro. As ações revisionais representam um mercado negro. E, assim, eu diria que é um mercado milionário, tá? Então, assim, os advogados que atuam nesse mercado de ações revisionais para o mercado imobiliário, né, para os imóveis, normalmente são profissionais extremamente bem-sucedidos, extremamente bem vestidos, com escritórios muito elegantes, muito bem decorados, porque o negócio dá dinheiro, minha gente, tá? A gente está falando de um contrato que, normalmente, aí está sempre acima de 300 mil reais,
né? Então, você pega em um honorário de 20%, 300 mil, vezes 20%, são 60 mil reais de honorário, gente, tá? Não é pouca coisa, não. Por exemplo, se eu fosse uma advogada e advogasse no setor do ramo imobiliário, né? Gente, é isso que acontece, cara. Tipo assim, se você tiver, se você for um advogado do setor imobiliário e você estiver começando na sua carreira, e você encontrar 10 clientes, 10 consumidores idiotas, iludidos, mal informados, que sejam com valores de financiamentos aí entre 300 e 500 mil reais cada um, gente, você já vai começar a sua carreira super bem, né? É um bom dinheirinho que vai entrar. Normalmente, os advogados já cobram 50% dos honorários no ato e 50% depois da decisão. Enfim, varia muito de escritório para escritório, né? Mas não é pouco dinheiro que rola, não, tá? Então, tá dado o recado, o alerta foi dado, tá bom? Se vocês estiverem nessa situação, com dificuldade de seguir com o seu financiamento, e lembrando que eu não sou advogada, né? Eu estou passando essas informações para vocês conseguirem questionar a orientação que vocês receberem do seu advogado, tá bom? Bom, então essa é a ação revisional. Ela tem todas essas implicações aí, caso você perca, tá bom? Ação rescisória, né? Maior acolhimento da justiça. Então, eu diria que caso você não consiga vender o seu imóvel, né, vale muito a pena falar com o seu advogado e entrar com uma ação rescisória. Então, você vai entrar com uma ação na justiça, mas não vai ser uma ação revisional, vai ser uma ação solicitando o cancelamento do contrato. E o judiciário vê isso com ótimos olhos. Por quê? Ele vai entender que você está sendo honesto, tá? Que você não está querendo bancar o espertinho e ganhar uma redução de juros aí, né? Como é a maneira como eles veem quem pede revisional. O judiciário vai entender que você está agindo de boa fé, tá? Que você está declarando que não consegue mais pagar as prestações. Enfim, as chances de você ter uma resolução positiva são muito grandes, tá? Então vamos lá, ação rescisória, né? Que é uma ação para cancelar, para rescindir o seu contrato de financiamento e devolver o imóvel para o banco, tá? Como é que funciona? Isso aqui, pessoal, é muito melhor do que ficar parado, juntando de boca aberta, sem fazer nada, e esperar que o banco tome o seu imóvel e mande ele para o leilão. E leiloe seu imóvel, tá? Antes de que isso aconteça, se antecipe. Antecipe-se à penhora do bem. Já entra com uma ação rescisória, né? Na justiça pedindo cancelamento. Só que isso tem que ser feito antes que você se torne inadimplente, tá? Esse tipo de ação aqui não serve caso você esteja com parcelas em aberto, tá bom? Então, para devolução de todo o valor pago e corrigido, e nessa situação aqui, pessoal, tudo que você já pagou é devolvido para você com correção, tá? Por isso que é muito mais interessante. Então, vamos lá. Para a devolução de todo o valor pago e corrigido, o imóvel será devolvido ao banco. Nessa ação rescisória, ela pode ser mais viável do que uma ação revisional quando exista a limitação financeira. Então, se você não tem mais fôlego para pagar, pessoal, já pede cancelamento, né, de uma vez para você ter direito a receber tudo que você já pagou. Nesse tipo de ação, a tutela antecipada, que é a liminar para a suspensão das cobranças das parcelas, tem muito mais chances de ser aceita. Então, quando você pede uma ação de rescisão, o juiz e o seu advogado vai tentar a tutela antecipada para suspender a necessidade de continuar pagando as mensalidades. O juiz, ele costuma, assim, o acolhimento, a taxa de acolhimento é muito maior, tá? É possível pedir, inclusive, assim, dentro desse tipo de ação, que também cabe solicitação de danos morais. Só que, assim, o que a gente está dizendo? É possível pedir danos morais, mas pense bem. Fique atento aos prazos que podem ser impactados com a inclusão do pedido de danos morais ou indenização. Avalie sempre se o tempo do julgamento poderá ser prolongado e se está disposto a aguardar. Tá? Então, assim, pode ser... Então, assim, numa ação como essa, você pode até incluir aí um pedido de danos morais, um pedido de indenização, né? Só que, na maioria das vezes, nem vale a pena fazer isso, pessoal. Vale a pena você abrir mão desse pedido de indenização, por quê? Porque vai tornar o seu processo mais lento, tá bom? Bom, os valores serão devolvidos com correção, tá? Os bancos também recorrem menos nesse caso. Quando você entra com uma ação de rescisão de contrato,
o banco ele tende a não recorrer, tá? Por quê? Porque ele vai ter acesso ao imóvel e ele vai poder mandar o seu imóvel para o leilão do mesmo jeito, tá? Então ele não dificulta o seu pedido de devolução. A gratuidade de justiça, né, também costuma ser aceita com frequência. Tá? Sabe aquelas taxas, então, que a gente viu que existem na ação revisional? Na verdade, em qualquer ação existe, né, pessoal? Só que quando é o cliente que se antecipa e toma a atitude de fazer a rescisão de contrato, a justiça ela olha para esse consumidor com bons olhos, porque ele está sendo honesto. Então, não aguento mais pagar, estou devolvendo o imóvel, só quero o que eu paguei. Então a justiça vê isso com bons olhos, então as chances de ela conceder a gratuidade de justiça também são muito maiores, tá? E o mesmo laudo de perícia, né, de cálculo, que iria ser usado numa ação revisional, poderá ser usado na ação de rescisão e é muito melhor acolhido, enfim, que é muito melhor acolhido pelo juiz, tá? Então, por exemplo, quando você entra, né, com uma ação rescisória, também é interessante que seja feito um laudo, né, um cálculo pericial, né, para saber todos os valores que você vai precisar receber, né, e isso considerando já a correção monetária desse valor, tá? Então, Patrícia, afinal de contas, o que é melhor? Eu não estou mais conseguindo pagar as parcelas do meu financiamento habitacional. O que eu devo fazer? Então, primeiro, se a situação está realmente dura, não é uma portabilidade que vai te resolver o problema, né? Então, tenta vender o seu imóvel, repassar o imóvel para um terceiro. É a maneira mais simples de você obter o que você já pagou e transferir o contrato para um terceiro. Isso precisa ser feito com muita antecedência, porque vender um imóvel não é rápido como vender um carro, né? Agora, se você não está com tempo, realmente assim, já deixou passar muito tempo, ao invés de entrar com uma ação revisional, assim, qualquer professor, né? Aí é bom você pegar um professor. Tipo, se de repente o seu advogado não concordar com isso que eu estou falando aqui, procura um professor. Vai lá na faculdade de Direito e conversa com o professor, né? O professor vai falar isso que eu estou falando para você, tá? Tipo, entre uma ação revisional, é muito melhor uma ação de rescisão do contrato, tá bom? Fale com os professores. Vamos lá. Alguma pessoa, tipo, alguém ligado ao direito, mas que não tenha interesse econômico, tá bom? É isso que eu quero dizer. Bom, continuando, a gente já está com 47 minutos, hein, pessoal, de vídeo. E eu queria encerrar aqui a nossa conversa sobre dívidas mais urgentes. Bom, então a gente já viu que as contas essenciais, né, de água, luz, enfim, elas podem ser suspensas, então é a primeira dívida mais urgente. A segunda seria o financiamento imobiliário, né, o financiamento da casa, apartamento. E o terceiro mais urgente é do carro, aquele carrinho que você financiou, que pode sofrer aí busca e apreensão. Vou passar bem rapidinho aqui, porque a maioria dos brasileiros já sabe como é que funciona, tá? Eu só vou me ater aqui ao slide, vou ler o que está no slide, tá bom? Então, um carro pode ser vendido muito mais... novamente, a minha opinião, né? Deixa eu só aumentar, porque o texto aqui para mim... Agora eu estou enxergando. Além de gordinha, estou ficando cega. Vamos lá. É o financiamento do veículo. Aí eu coloquei a foto de um carro sendo guinchado, já para vocês ficarem assustados. Vamos lá. Um carro pode ser vendido muito mais rápido que o imóvel, tá? Mesmo tendo financiamento em andamento, a qualquer sinal de dificuldade no pagamento das parcelas, escolha fazer a transferência do financiamento para um terceiro. Assim, você consegue reaver o valor que já foi pago, né? Ou pelo menos parte dele. É mais interessante transferir do que renegociar um prazo maior, pois você irá elevar o tempo de endividamento para um bem que já está se desvalorizando dia após dia. Em resumo, antes de deixar a casa cair, né? O circo pega fogo, a menor sinal de fumaça, vai lá e tenta repassar, tenta revender o seu carro, transferir para um terceiro, tá bom? Assim você pode negociar aquilo que você já pagou, né? E não perde o que você já pagou, tá bom? Quando você procura a financeira e tenta refinanciar, esse carro já está valendo muito menos, 10%, 20% menos, né? E não faz o menor sentido você
aumentar o seu endividamento, prolongar o endividamento por um bem que está se desvalorizando dia após dia, tá bom? Não é nada inteligente. Então, consequência, se você deixar de pagar, o que acontece? Busca e apreensão. Prazo antes da apreensão. O banco pode ajuizar uma ação de busca e apreensão com atraso, somente com uma parcela em atraso. Na prática, as instituições financeiras ajuizam a ação quando já existem algumas parcelas em aberto, normalmente 3, pelo menos, né? A lei que cobre essa questão é a Lei 4.728/65 e o Decreto-Lei 911/69. Então, assim, busca e apreensão, como que ela acontece, né? Para que o juiz ordene liminarmente com urgência a apreensão do veículo, é necessário que o banco já tenha notificado o devedor previamente, por intermédio de uma carta extrajudicial. Lembra, extrajudicial é uma cartinha simples, tá? Não tem nada a ver com um oficial de justiça, nada disso. Então, você vai ser notificado com uma carta simples expedida por algum cartório de títulos de documento, né? Ou por um simples protesto de título, tá? Tem que ficar bem atento a isso aí. Monitorar se aparece algum protesto no seu nome. Após receber o aviso via correspondência ou no protesto de título, você deve buscar um advogado imediatamente para promover a sua defesa. Atenção! Para ter êxito em seu trabalho, a gente está falando agora de como o oficial de justiça vai agir, tá? Atenção! Para ter êxito em seu trabalho, o oficial, por autorização judicial, pode levar consigo a autoridade policial. Então, o camarada pode chegar lá acompanhado de policiais, né? Arrombar portas internas e externas da propriedade. Então, tente facilitar essa ação e negocie com o oficial de justiça, de forma amigável, a retirada do som ou dos objetos que possam estar no interior do carro antes que ele seja levado. Então, se acontecer, pessoal, se você deixou isso acontecer, se você deu bobeira, não revendeu o seu carro e, enfim, acumulou aí 3 prestações em atraso e chegou a esse ponto, né? Enfim, o oficial de justiça, ele preza pela segurança física dele. Então, é muito comum eles pedirem ajuda de escolta policial. E, normalmente, eles agem de uma maneira, assim, bastante impactante, né? Então, antes que isso aconteça, receba bem, receba com educação, porque o camarada só está executando o serviço dele, né? Enfim, ajude, né, para ser ajudado. Se você for educado, se você facilitar as coisas, você pode até negociar com ele a retirada do som, ou, de repente, se ele chegar de surpresa lá e tiver outros objetos dentro do carro, por mais que a justiça determine que você tem o direito de retirar, na prática, se você for mal educado e dificultar a situação, o oficial de justiça pode levar o carro com tudo que tiver dentro, tá bom? No momento da apreensão, o oficial de justiça irá entregar a petição inicial, contendo nela a planilha de cálculo que foi elaborada pela instituição financeira. Após a apreensão, o veículo vai para um pátio e o prazo começa a contar. Então, o seu veículo vai para um pátio, né, de responsabilidade do banco, né, e aí, a partir do momento em que ele for levado para o pátio, o seu prazo para quitar a dívida ele começa a correr. Vamos falar de prazos, né? Os prazos são 2. Então, são 5 e o outro 15 dias, sendo no prazo de 5 dias, o devedor poderá, assim, depois que o seu carro é levado para o pátio, né? O devedor, você consumidor, tem 5 dias para pagar toda a dívida apresentada pelo banco, conforme a planilha entregue pelo oficial de justiça no ato da apreensão. Então, o oficial de justiça faz a apreensão do veículo, leva o veículo, mas antes de levar o veículo, ele te entrega uma notificação e nessa notificação tem uma planilha do cálculo que é o que o banco, né, a empresa que financiou o carro para você, está dizendo que você deve. Então, você tem 5 dias para efetuar a quitação desse valor que aparece nesse demonstrativo. Se paga a dívida, o carro deverá ser devolvido ao consumidor, sem constar mais gravame no sistema de departamento de trânsito. Então, se você quitar toda aquela dívida que aparece na planilha que o oficial de justiça vai entregar, eles precisam devolver o carro para você, o carro já fica disponível no pátio imediatamente, né? E qualquer pendência lá na documentação do seu carro, no Detran, também é retirado. Só que isso tem que acontecer em 5 dias, pessoal, depois que o carro é levado. Já no prazo de 15 dias, o devedor deverá apresentar sua defesa. Então, digamos que você não tenha dinheiro, provavelmente
Quando acontece uma coisa dessa, é porque o consumidor já não tem mais grana, né? Você não tem dinheiro para pagar, você não vai ter dinheiro para quitar. Você não quitou até agora, vai quitar depois, né? Então, enfim, se você não puder quitar, você vai ter até 15 dias, né, para que o seu advogado, então, você vai ter 15 dias, o devedor deverá apresentar a sua defesa, que obviamente será elaborada pelo advogado contratado. Então, se você não conseguiu quitar, 5 dias depois do automóvel removido, né, você vai ter 15 dias para poder entrar se defender através de um advogado. Aí, como fazer a consulta de busca e apreensão? Acesse o site do Tribunal de Justiça do seu estado e procure a opção acompanhamento processual, ou consulta processual, ou consulta de processos, tá? O nome pode variar de acordo com o seu estado. Então, assim, pessoal, uma dica muito importante, se você tem aí débitos com seu financiamento de veículo, você precisa adquirir o hábito o mais urgente possível de entrar aqui no site do Tribunal de Justiça do seu estado e acompanhar, fazer essas consultas processuais no seu nome, né? Então, assim, geralmente a consulta de busca e apreensão, ela pode ser feita apenas digitando o seu nome completo, e aí você vai entrar no site pedir uma consulta processual, vai digitar o seu nome completo para saber se, de repente, já existe algum processo de busca e apreensão no seu nome, tá? Se confirmado, procure um advogado imediatamente. Agora a gente vai falar sobre uma quarta dívida mais urgente, né? Que seria, no caso, a dívida de condomínio. Bom, não paga a taxa de condomínio também pode levar à perda do imóvel e de outros bens. No entanto, o débito permite maior espaço para acordos e negociações, inclusive judicialmente, do que os financiamentos bancários, né? Então, o que pode acontecer? Em caso de atraso do pagamento da taxa, o condomínio pode incluir o morador nos cadastros de inadimplência, o que torna o seu nome sujo, e pode ainda entrar com uma ação judicial de cobrança a partir do atraso de uma única parcela, tá? No entanto, é mais comum que o condomínio entre com uma ação judicial somente se o devedor atrasar o pagamento do condomínio em mais de 3 meses. Os valores mais baixos não compensam o custo de uma demora de uma ação judicial. E também, pessoal, uma ação de cobrança de um condomínio, que a gente chama de uma ação de arresto, né? São demoradas, tá? Mas você pode perder o seu imóvel por conta de uma dívida dessa. Mais detalhes, ainda sobre condomínio. Até que haja uma ação de cobrança, o devedor fica sujeito a multas que podem variar conforme a convenção de condomínio e a frequência do atraso, mas que geralmente correspondem a 2% do valor da cota condominal, né? Mesmo se o condomínio ganhar a ação de cobrança, o devedor ainda pode recorrer da decisão. Caso perca definitivamente a ação e não haja um acordo para o pagamento da dívida, os bens em nome do devedor, incluindo seu imóvel, seu único imóvel, e aqui, aquele imóvel do bem de família, o único imóvel bem de família, também dança, vai embora. São tomados e leiloados para que a dívida seja quitada. Então, meu amigo, minha amiga, se você mora em condomínio de prédios ou apartamentos e tem aí a cobrança de condomínio, procure manter em dia, porque é uma dívida que pode sim comprometer a posse do seu imóvel, tá? Quinta dívida mais urgente, IPTU. Então, como é que acontece com o IPTU? O IPTU a gente só paga uma taxa anual, né? Então, como uma taxa anual, eu não vejo motivo, pessoal, para as pessoas ficarem em atraso. Porque é uma dívida que todo ano tem e que ela costuma ser parcelada. Você vai pagar um valor, enfim, parcelado todo mês, né? Então, o processo de cobrança da dívida relacionada ao pagamento de IPTU é bastante semelhante ao das taxas de condomínio atrasadas. Tá? Então, assim como a taxa condominal, não pagar IPTU pode gerar uma ação de cobrança na prefeitura que pode causar a perda do bem, ou seja, do seu imóvel, se ele for levado a leilão para que o valor do débito seja reposto. Em ambas as dívidas, por mais que o imóvel seja o único bem de família, ele pode vir a ser penhorado. E nesse caso, o imóvel é dado como garantia de que a dívida será paga. E caso o débito não seja quitado, ele é tomado pelo credor e vai a leilão. Até que o leilão aconteça, o devedor ainda tem a chance de pagar a dívida e ficar com o imóvel. Assim, a propriedade é perdida definitivamente depois de finalizado o leilão. Tá?
A única diferença é que a cobrança de IPTU atrasada, feita pela prefeitura, é geralmente mais lenta, muito lenta, tá, pessoal? Há muita burocracia nesse processo, portanto, é mais recomendável priorizar o pagamento da dívida do que de condomínio. Então, entre condomínio e IPTU, pague o condomínio. Ai, olha, perdão, eu peço perdão para você que é fiador e está ouvindo esse conteúdo, tá? Eu não estou chamando você de palhaço. Bom, na verdade, sim. Mas enfim, gente, o que acontece? Não seja o fiador. Não importa se é filho, filha, melhor amigo, não seja o fiador, né? Tipo assim, a pessoa, deixe que essa pessoa more nos fundos do quintal da sua casa ou que essa pessoa contrate um seguro-fiança, tá bom? Não seja o fiador. Vamos lá. Para receber o pagamento do aluguel, o proprietário do imóvel também precisa entrar com uma ação de cobrança contra o devedor, processo semelhante ao pagamento da cota condominial e IPTU. Mas nesse caso, o inquilino não terá bens penhorados, será despejado do imóvel e continuará a ter que resolver a pendência financeira. Como não há um impacto direto sobre o patrimônio do inquilino, esse tipo de dívida fica na quinta posição na escala de prioridade. O maior prejudicado nesse caso, em caso de atraso do pagamento do aluguel, é, na verdade, o fiador do negócio, que pode ter o único bem registrado em seu nome penhorado por conta da dívida, sofrendo as mesmas sanções previstas na dívida do condomínio e do imposto sobre o imóvel, que seria o IPTU. Ou seja, por mais que se você se tornou fiador de alguém aí que está começando a atrasar o pagamento de aluguel, fica esperto, olho vivo. Se você puder, inclusive, negociar para tirar o seu nome desse contrato, é muito importante. Por quê? Caso essa pessoa deixe de pagar a dívida de aluguel, né? E você pode perder o seu único bem de família, tá bom? Bancos, em sétimo lugar. Então, assim, das dívidas mais urgentes para as menos urgentes. Então, a gente pode dizer que os bancos, por mais que a taxa de juros do cartão de crédito, do cheque especial sejam bastante altas, né? Elas podem esperar, tá? É claro, se a dívida for muito grande, né, quantias mais altas, a partir de 50 mil reais, talvez o banco até possa entrar com uma ação de cobrança na justiça. Mas é claro, não vai ser uma cobrança extrajudicial, vai ser uma cobrança judicial. E uma cobrança judicial leva tempo. A gente já aprendeu isso lá atrás, né? Então vamos lá, bancos. Cartão de crédito, cheque especial, empréstimos. Apesar dos juros exorbitantes cobrados pelos bancos, nessas modalidades de empréstimo, as consequências e possíveis danos ao patrimônio são menores do que as verificadas nos outros tipos de dívida. Isso porque, nesses casos, a instituição financeira não pode penhorar e levar a leilão o único bem, o imóvel é o único bem de família do devedor. Além disso, geralmente é possível pedir uma revisão dos valores cobrados pelo banco e reduzir o valor da dívida. Em geral, os juros dos empréstimos são considerados abusivos pela justiça. Inclusive, por que quando você fica devendo cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal para o banco, por que raramente os bancos entram com uma ação contra você? Porque, na verdade, essa ação ela acaba sendo até boa para você. Por quê? Porque a justiça ela vai pedir a revisão, o seu advogado ele pode entrar com um pedido de revisão de valores, tá? E aí o banco ele é obrigado a retirar todas aquelas taxas de juros de cartão de crédito, cheque especial, são consideradas abusivas pela justiça. Então os bancos eles entram menos na justiça para cobrar esse tipo de dívida, tá? É claro, se o valor da dívida for relativamente alto, isso tem uma chance de acontecer. Mesmo que ocorra, isso vai ser bom para você, porque seu advogado vai entrar com pedido de revisão dos valores e aí o banco quebra a cara. Ele é obrigado a retirar todos aqueles juros abusivos, as taxas indevidas, tá bom? Então, entre pagar a conta de luz, entre pagar o financiamento do imóvel, entre pagar o financiamento do carro, entre pagar a taxa de condomínio, entre pagar o IPTU, entre pagar o cheque especial, cartão de crédito, enfim, as dívidas com o banco ficam em último lugar, tá? Salvo se você fez um empréstimo dando o seu único imóvel em garantia, você já sabe, né? O banco vai tomar de você assim, ó, rapidinho.
Vamos lá. Saídas. Numa situação dessa, o que pode ser feito? Na ausência de bens, outros tipos de recursos podem ser utilizados para pagamento da dívida. A poupança, por exemplo, pode ser penhorável, contanto que o valor depositado na aplicação seja superior a 40 salários mínimos. Tá? Então, se você tiver uma poupança com valor superior a 40 salários mínimos, o banco pode sim penhorar. Ele não precisa de um imóvel seu para penhorar. Lembra nessa aula de penhora de bens? Que a gente teve aquela listinha lá do que os juízes, qual é a sequência, né, de bens que os juízes usam para determinar uma penhora? O primeiro item que tem lá não é imóvel, o primeiro item que está nessa lista é dinheiro, lembra? Então vamos lá. Então, caso você tenha uma dívida com o banco, eles podem sim entrar na justiça com um pedido de penhora, se você não tiver imóvel no seu nome. Mas assim, mesmo que você tenha um imóvel no seu nome, a primeira coisa que vai é o dinheiro vivo, né? Então, se você tiver dinheiro na conta corrente ou dinheiro na poupança, esses valores são penhorados, né? Apesar de o salário não poder ser bloqueado para o pagamento da dívida, salário não pode. Se a conta corrente do devedor tiver recursos que sejam considerados relevantes, né, os valores poderão ser utilizados para pagar débito, tá? Inclusive, eu já tive amigas, tá, que enfim, estavam devendo cartão de crédito, cheque especial, e ficaram bem tranquilas, achando que não ia acontecer nada, foram notificadas, né, avisadas a respeito de uma ação de cobrança judicial e não fizeram nada. O que aconteceu? O banco foi lá e bloqueou, tá? E elas ficaram sem poder movimentar a conta. Então, cada vez que você for notificado, fique atento, né, e busque responder, precisa haver diálogo, tá bom? Quem fica calado, sem tomar atitude, tende a sofrer prejuízo. Além de pagar os juros altos, o devedor pode ficar com o nome sujo por conta da dívida no cartão de cheque especial, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplência impede de obter empréstimos, por exemplo. Enfim, gente, quando a gente para de pagar, é claro, o nome é negativado, né? Poderá se beneficiar com a... e é muito interessante aqui, tá? Essa situação aqui, você pode se proteger utilizando da lei da prescrição de dívidas ou a lei do superendividamento, tá? Então, por exemplo, na lei de superendividamento, essas despesas de cheque especial, cartão de crédito, empréstimos, dívidas bancárias, elas entram sim, elas podem ser negociadas, podem fazer parte de um plano de pagamento, né, dentro daquele acordo da lei de superendividamento, tá bom? Bom, em oitavo lugar, né, as contas não essenciais, tá? A justiça entende que telefonia e internet não são contas essenciais, né? Inclusive, se você parar de pagar, você vai perceber que a correção prevista na fatura é bem baixinha, né? Então, dívidas com contas não essenciais, como telefone, internet, TV por assinatura, não pode penhorar um único bem de família, a multa e juros são bem mais baixos do que do cartão e outras dívidas, né? Podem ser cortadas após 30 dias de atraso e, nesse caso, o consumidor também deve ser notificado com 15 dias de antecedência antes da suspensão, né? Após 90 dias, a empresa pode rescindir o contrato com você definitivamente, tá? Então, as sanções são bem menores, né? Mas também podem fazer parte do plano de pagamento lá dentro da lei de superendividamento, tá? Bom, esse vídeo já está com 1h08, né? A gente continua falando do presente. O presente está dando trabalho. Então, no presente, a gente já aprendeu a como identificar, né? Calcular e priorizar, né? A gente acabou de aprender quais são as dívidas mais urgentes, né? E quais são as sanções, né? Caso você deixe de pagar elas. Então, assim, agora você já sabe qual é a continha que você vai priorizar. Eu vou, na verdade, assim, essa questão do crédito consciente é super importante, né? Então, eu vou estar fazendo um próximo vídeo falando só a respeito de crédito consciente, tá bom? Então, com relação à questão de como identificar dívidas urgentes, a gente termina por aqui, tá bom? No próximo módulo, a gente vai aprender sobre crédito consciente.